Fala galera que ouve os podcasts da Primeira Fute. Estamos aqui por mais um podcast. Hoje é o podcast Bate-Pronto. Podcast Bate-Pronto vai ser um podcast de perguntas e respostas rápidas que a gente vai fazer. Essa primeira edição, Palmeiras versus Corinthians, baseado num texto que o Mauro Betti e o Celso Unzetti fizeram respondendo a perguntas. A gente pegou essas mesmas perguntas para fazer esse podcast em áudio com um corintiano e um palmeirense. O corintiano, Felipe Leone, se apresente, Leone. Vai Corinthians, vamos pro tetracampeonato. E aí, pessoal? E o palmeirense, Rafael Rizzo. Boa tarde a todos, né? Vai Palmeiras e vamos hoje buscar a redenção. Vamos desempatar, na verdade, né? Porque falam que está 3-3 os campeonatos paulistas entre Corinthians e Palmeiras em decisões, é isso mesmo, né? Exato. Vamos que vamos. Vamos começar com o Rafael palmeirense. Qual foi o seu maior derby? Meu maior derby foi no dia 12 de maio de 1999. Jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras se segurando como devia, o Corinthians bombardeando, fez 2-0 e nos pênaltis, para mim, o Marcos foi sensacional. Apesar do Diney ter perdido o pênalti, mas o Marcos ele foi, assim, incrível. Na verdade, foi aquela série, na verdade, né? Eu coloco o 12 de maio como a data da classificação, mas uma semana antes, né, uma quarta-feira anterior, o Palmeiras tinha ganhado do Corinthians de 2-0 e o Marcos pegando tudo também. Para mim, esse derby, né? Esse derby foi maior do que o maior de todos. E agora a mesma pergunta para o Felipe, como corintiano, maior derby para ele. Não vou no óbvio, vi várias decisões, vi títulos, tudo, mas eu vou colocar um derby como inesquecível. Não, é o maior, né? Não é o inesquecível. Acho que o maior derby que eu vi, cara, foram tantos derbys inesquecíveis. Acho que o da final do Paulista de 99, por tudo que significado, o Palmeiras tinha eliminado a gente, acabado de ser campeão, o Corinthians estava com sangue no olho, o Corinthians tinha um dos maiores times da sua história, e o Corinthians amassou o Palmeiras nos dois jogos. Então eu vou colocar o daquele dia, se eu não me engano, foi dia 12 de junho de 99. Acho que 12 de junho de 99, se eu não estou enganado, 16 de junho, uma coisa assim. Como o maior derby. 18 de junho de 99, isso. Porque dia 12 foi o jogo da ida que vocês ganharam. O engraçado é que o Ederson que joga hoje, ele nasceu 17 dias depois desse jogo. E hoje ele vai ser titular dessa partida. E o outro, Gabriel Menino, também nem era nascido. Exato. Mas nasceram no mesmo ano. Vai ser bacana o duelo entre os dois ali. E olha que ambos têm idade para a Olimpíada, né? Claro, não vai ser convocado para agora, mas para os próximos Jogos Olímpicos de 2025... O próximo já não tem idade. Seria para esse só. Acho que seria para esse. Tem 21. No caso, vai manter o sub-21 para Tóquio só, né? Isso, né? Se tiver... para Tóquio é o sub-24. Para esse, de repente, vocês fizeram um grande ano em 2020, pode ser que 2021 tenha aí sim uma convocação, vamos ver o que vai acontecer. Próxima pergunta. Não são obrigados a liberar, né? Os próximos jogos são para galera nascida até 2021, 2001 só. Esses jogos seria para 97, foi mantido a 97, com a mudança para sub-24 em razão do adiamento da Olimpíada. E aí os próximos jogos são para galera de 2001. Vamos que vamos. Vou perguntar para o Rafael a maior atuação do Palmeiras que você viu. A maior atuação palmeirense em um derby. A maior atuação palmeirense que eu vi num derby foi em 2007, no Paulistão, na primeira fase. Palmeiras 3, Corinthians 0. 2 gols de Edmundo, Valdívia jogando muito bem. O Martinez teve uma passagem rápida pelo Palmeiras também. Teve uma boa partida, né? E pra mim foi uma maior atuação que eu vi do conjunto do Palmeiras em um derby. Foi aqueles 3-0 em... E Felipe, a maior atuação corintiana. No turno do Campeonato Brasileiro de 2017,
na Arena Corinthians, 3-2, e o Corinthians no primeiro tempo engoliu o Palmeiras. O Palmeiras também tinha um baita time que estava em segundo lugar naquele momento. E o Corinthians fez 3-1 logo no primeiro tempo, poderia ter feito mais, perdeu chances na cara do gol. E o Corinthians, que estava pressionado, se não ganhasse aquele jogo, o Neto até tinha dado um piti naquela semana, se o Corinthians não ganhasse aquele jogo, poderia até perder o campeonato. O time entrou muito pressionado e a resposta foi muito positiva dentro de campo. Então, a vontade e a determinação daquele time lá do Carille, eu vou colocar como a maior atuação que eu vi no derby. Show. E o gol que você mais celebrou num derby, Rafael? O gol que eu mais celebrei num derby foi em 2016, no Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, né? Mando do Palmeiras, foi Palmeiras e Corinthians, na verdade. Teve um pênalti pro Corinthians, né? Uma imprudência do seu Thiago Martins. O Luca bateu o pênalti, o Fernando Praz defendeu. Minutos depois, o Dudu sobe de cabeça e faz o gol para cima do Cássio. Eu lembro que aquele dia eu tava num bar em Vinhedo, cheio de corintianos. Na hora que saiu o gol, eu dei um berro, mas gritei como se eu estivesse em casa. Depois que eu fui me dar conta onde é que eu tava. Complicado. Felipe, o que você mais celebrou em um... Cara, se fosse até pouco tempo atrás, eu ia falar o gol do Ronaldo. Mas, 2017, no Campeonato Paulista, o Corinthians pressionado, com um time chamado de quarta força, contra o Palmeiras super poderoso. Perdemos o Gabriel injustamente no primeiro tempo, tomamos uma pressão desgraçada no segundo tempo, aos 41 do segundo tempo entra o Jô no lugar do Casim. Aí uma bola roubada do Maicon no Guerra, o Maicon na segunda chance consegue tocar pro gol e o Jô empurra para dentro. Na hora, eu dei uma voadora no sofá, e o sofá não tinha ninguém, o sofá foi para um lado e eu pro outro, eu quase quebrei o joelho. Foi um gol que eu acordei a casa inteira. Então eu vou colocar até mais do que o gol do Ronaldo. Esse gol do Jô é inesquecível. Pô, maneiro. Cara, a derrota mais dolorida pra você, Rafael, palmeirense. De 2008, sem sombra de dúvidas. O primeiro derby que a gente decide em casa e a gente perdendo os pênaltis com aquela polêmica toda, com a possível interferência externa. Isso pra mim foi a derrota que mais doeu pra mim até hoje num derby. Aquilo é incomparável. Felipe, a derrota mais dolorida pra você foi corintiano. Também a gente não precisa nem falar, né? 2000, Corinthians tinha vencido o primeiro jogo, vencia o segundo, tava tranquilo. O Palmeiras vira o jogo num lance que o Adilson Batista, se ele dá um passo, ele deixa o Galeano impedido. Que eu não me conformo até hoje. E nos pênaltis todo mundo bateu bem, exceto o Marcelinho, nosso maior ídolo, e era a nossa primeira final de Libertadores, e tudo foi, sabe, talvez acho que foi a derrota mais dolorida da história do Corinthians. Pra mim doeu mais que o rebaixamento. Cara, a vitória mais injusta palmeirense para o vencedor. A vitória mais justa? Não, a vitória que nós ganhamos. A vitória do Palmeiras que você viu sobre o Corinthians que você achou mais injusta. Que eu achei mais injusta? Olha, foram... Deixa eu lembrar uma aqui. Eu não lembro o ano que foi. Vamos colocar 99, 2-0, o jogo de ida das quartas de final. O Palmeiras fez 2-0, mas o Corinthians bombardeou o Palmeiras. Entendeu? Pra mim, essa série foi o maior derby que eu vi. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar no conjunto do que o Corinthians fez com o Palmeiras, se não fosse o Marcos, era pra gente ter levado um sacode. Era pra ter levado uns 4 ou 5 tranquilamente. Né? Então, assim, se pegar pra ver, essa vitória meio que foi injusta, né? Porque o Corinthians bombardeou muito mais a gente. Sim. Não, saquei.
O Felipe, mesma coisa, a vitória mais injusta corintiana para você. Eu não vou colocar esse último jogo porque o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. Vou colocar do ano passado o gol do Danilo Avelar logo no primeiro minuto de jogo e depois o Corinthians não fez mais nada na partida. Mais nada praticamente. O Corinthians sentou embaixo da bola e segurou o resultado. Não que o Palmeiras esmagou a gente, mas o Corinthians simplesmente fez o anti-futebol. Ele fez um gol e acabou o jogo. E não é bacana. Então foi legal da gente ter ganho, tal, a gente sempre comemora, mas eu não achei uma vitória tão empolgante assim da maneira que foi. Entendi. Vamos lá. A derrota mais injusta para você, Rafa. A derrota mais injusta? Eu vou colocar esse último derby agora, viu? Que eu me lembro assim de cabeça de bate-pronto. Eu vou colocar agora esse último derby que aconteceu em Itaquera. Né, o Corinthians fez o gol, né, uma falha do Everton, né, e o Palmeiras martelou, e o Cássio tava pegando tudo que podia mais um pouco, sabe, o Palmeiras tava com a bola, o Palmeiras sinalizava, o Palmeiras chutava gol, e o goleiro dos caras pegando tudo. Pra mim, essa derrota foi difícil, viu, foi complicado, por mais que o Palmeiras tenha jogado bem, mas não saiu com a vitória, isso pra mim não me desce quando acontece isso. Sim. Saquei. E você, Felipe? Qual foi a derrota mais injusta? Se a gente puder somar 2000 com 99, mas eu vou colocar como ele falou que a vitória mais injusta que ele viu, obviamente foi a derrota mais injusta que eu vi, o 2-0 do primeiro jogo de 99, aquele placar inexplicável para quem viu o jogo, foi a maior atuação da vida do Marcos, e o Marcos, ele nasceu naquele jogo. Ele era reserva do Palmeiras, era contestado, inclusive eu tinha um amigo palmeirense na época que não gostava do Marcos. E ele nasceu naquela partida. Exato, ele nasceu naquela partida. E foi o jogo da vida dele, sem dúvida nenhuma, e foi uma das derrotas mais injustas que eu vi, porque o segundo gol do Palmeiras já sai quase nos acréscimos, e naquele momento o jogo podia estar 4-1 pro Corinthians, 5-1 pro Corinthians tranquilamente, e o Palmeiras ainda no contra-ataque faz o 2-0 e deixa mais difícil as coisas pro segundo jogo. Não tenho dúvida disso. Ok. Rafael, o mais belo gol palmeirense. O mais belo gol palmeirense em um derby, cara. Olha, eu volto nesse de 2007, no final do jogo, né, se eu não me engano, tem um meio atacante do Palmeiras, o nome dele era Cristiano, ele vem pela ponta direita, cruza, e o Edmundo pega meio que de voleio, sabe? Né, sobre o Jean, que era o goleiro do Corinthians, Jean, que jogou no Guarani, na Ponte Preta aqui em Campinas. Assim, que eu me lembro dos belos gols que eu vi foi esse, viu? Sim. E você, Felipe? Dúvida nenhuma, Campeonato Paulista de 2018, Arena Corinthians, o Rodriguinho domina uma bola de forma pornográfica, ele deixa 2 jogadores do Palmeiras no chão e faz o gol no Jailson. Aquele gol foi espetacular. Teve também o gol do Michel Macedo ano passado, teve vários outros golaços que eu posso colocar, mas esse gol do Rodriguinho é inesquecível. Sim. E aí, falar de inesquecível, lance inesquecível do derby para um palmeirense. Você, Rafa? Um lance inesquecível de um derby? Cara, a defesa do Marcos contra o Marcelinho em 2000. Pra mim aquilo era o ápice da época de ouro do derby na capital, sabe, na capital paulista. Era o ápice do derby de Corinthians e Palmeiras. E a gente, uma semifinal de Libertadores, valendo uma vaga pra decisão, né, no último pênalti, o melhor batedor dos caras, especialista em bola parada, ser parado pelo nosso goleiro, aquilo pra mim não tem preço. Eu não esqueço até hoje que esse dia eu tava em casa, né, eu tinha 11 anos e eu pensava assim comigo, eu falei, meu Deus, hoje pode tudo, menos pênalti. E foi pros pênaltis. Tinha o Dida, tinha o Marcelinho, e a gente ficava preocupado porque o Corinthians mesmo contra o São Paulo, em 99, havia arrancado o São Paulo com 2 pênaltis perdidos do Raí contra o Dida. Então a gente tinha esse medo, e todos os pênaltis foram bem batidos. E quando chegando o Marcelinho, eu já estava contando como cobrança alternada. E o Marcos faz aquela defesa espetacular. Aquilo para mim é um momento mágico. Imagino. E você, Felipe? Lance inesquecível do derby. Eu não vou falar um título, uma classificação, não. Eu vou falar assim, imagina o maior jogador que você viu na vida, vir naquele momento, tá? Naquele momento, vir jogar no seu clube.
já é final de carreira, já fora de peso. Você vê, você fica feliz e tal, mas você pensa, putz, esse cara não vai conseguir render no meu time, ele não tem mais condição, ele tá todo estourado. Foi o melhor jogador que eu vi jogar, mas não dá mais. E aí era praticamente a estreia dele num derby, último lance do jogo, Corinthians perdendo a partida. O cara vai e faz um gol de cabeça que não é a especialidade dele. É raro ele fazer. Sem dúvida nenhuma, o gol do Ronaldo não só emocionou os corintianos, como emocionou todos os brasileiros, exceto os palmeirenses. Acho que tirando os palmeirenses, todos os brasileiros ficaram emocionados com esse lance. Então não tem como eu não citar esse gol do Ronaldo, 2009. Lembrando que esse dia a gente estava vendo o jogo. Vale lembrar isso. E você tá assistindo junto esse jogo esse dia, na sua casa. Comemorando esse dia, é verdade. Eu saí pra fora comemorando, eu não vi que tinha sido o Ronaldo que tinha feito o gol. Eu saí pra fora e dei um grito. Quando eu voltei pra sala, aí você me falou, foi o Ronaldo. Eu falei, olhei, foi o Ronaldo, não é possível. Quando eu olhei, vi ele comemorando, aí foi. A lágrima desceu. Eu falei pra você até hoje, eu falei isso. Quando você viu cabeceando, você sai berrando, Ronaldo! Aí eu falei, putz, eu falei um palavrão, na verdade, né? Aí eu falei, pô, e tomar gol logo desse cara, logo agora. E eu lembro que o Joelmir Betting, saudoso Joelmir, falou pro Ronaldo, acho que no terceiro tempo, na época do... Terceiro tempo não, super técnico do Milton Neves na Band. Ele tinha falado assim, Ronaldo, pelo... Era terceiro tempo já, né? Eu sei que era à noite, eu não lembro se era o super técnico ou o terceiro tempo. Terceiro tempo. Que ele foi, lembra? Que foi ele, foi o Neto, a Renata Fã tava lá. E eu lembro que o Joelmir falou assim pra ele, pelo amor de Deus, só não faz gol contra o Palmeiras. E ele foi lá e fez futebol. Mas esse dia a gente tava na sua casa vendo o jogo. O Palmeiras ele tava foi jogando. no Bem Amigos do Galvão Bueno no dia seguinte. Eu fiz questão de assistir. Esse dia de acabar de colocar a TV fechada em casa. Fiz questão de assistir. O Galvão Bueno emocionado também. O Galvão Bueno, que nunca foi corintiano, estava emocionado com ele. Foi no programa. Foi um gol que qualquer brasileiro vai lembrar com carinho desse gol. Até quem não é corintiano, quem não gosta do Corinthians, vai lembrar desse gol com carinho, porque não valeu muita coisa para campeonato, não eliminou ninguém, mas teve uma significância gigantesca da volta por cima desse cara, que é fora de comum. Não precisa nem falar quem é esse cara, né? Com certeza. Cara, a derrota mais inesperada para você, Rafa, palmeirense. 8/4 de 2018. A gente tinha ganhado o primeiro jogo em Itaquera. Era só segurar o resultado, era só jogar com o regulamento debaixo do braço. Me toma um gol com menos de um minuto, sabe? O time não vai. Aí tem aquela polêmica toda do pênalti, não foi? Volta atrás, foi interferência externa. Vai pros pênaltis, perde em casa, né? Além de ser dolorido, foi a derrota mais inexplicável, sabe? É o que eu falo, o que faltou muito, assim, pro aquele time foi ter um pouco de vontade de jogar um Corinthians e Palmeiras. E pra mim foi algo inexplicável, porque tava com o campeonato em mãos. Aí é difícil, né? Sim. E você, Felipe, qual foi a derrota mais inesperada para você, corintiano? Antes de eu falar da derrota mais inesperada, eu vou falar a quase derrota mais inesperada. Porque em 2013, o Palmeiras estava na Série B e o Corinthians era campeão mundial. O Corinthians, com seu time principal, foi e não perdeu o jogo por muito pouco. Inclusive, teve um lance que o Rafael fala até hoje, que o jogador do Palmeiras ia sair na cara do gol e o juiz deu impedimento. Um gol do Romarinho salvou a gente da derrota. Aquela derrota seria, sem dúvida nenhuma, a mais inesperada de todas. Porque eu imaginei que o Corinthians ia golear o Palmeiras. Eu imaginei que o Corinthians ia passar o carro. Era o Corinthians campeão mundial. Em cima do Palmeiras, que estava na segunda divisão. Mas... Vocês abrem o placar, né? Se eu não me engano, aquele dia, a gente vira e vocês empatam com o Romarinho. Exato. Se eu não me engano, entre o segundo gol do Palmeiras e o gol de empate do Romarinho, teve um lance lá que o jogador estava saindo já. Acho que já estava empatado o jogo já. Não tava. Eu lembro desse lance que eu até falei com você depois. Eu falei, pô, se a gente faz o 3-1, mata o jogo e já era. Não, eu tenho certeza disso. Que a gente fica até brincando, até, né, tirando sarro um com o outro sobre isso. Mas foi um jogão. Mas foi um baita de um jogo aquele dia. A derrota mais inesperada. 2015 foi nos pênaltis, eu não vou contar. Mas, caramba, velho. Teve algumas derrotas que eu não imaginava. 2015. Teve aquela de 2016 que você citou. 2000 e...
Vou colocar a Libertadores de 2000 porque eu tinha certeza que ia classificar. Né? 3-1 no primeiro jogo, aí depois o Palmeiras empatou, a gente fez 4-3, aí no segundo jogo a gente vencendo a partida, vocês viraram, mesmo indo nos pênaltis, vocês acabaram ganhando também no tempo normal, então aquele jogo de 2000 eu tinha certeza que aquele dia o Corinthians não ia perder, então foi a mais inesperada, além da mais dolorida. Sim. Ô, Rafael, a vitória mais inesperada para você, palmeirense? Mais inesperada, cara. A mais inesperada, deixa eu lembrar aqui. Olha, acho que a mais inesperada, eu acho que o Felipe não vai lembrar pouco também, cara, mas foi em 2006, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras ganha do Corinthians, o Nilmar se machuca e a gente ganha o gol do Paulo Baier. E o Tite era o técnico do Palmeiras, se eu não me engano, era, né? O Tite, exatamente, era o Tite. O Palmeiras tinha acabado de demitir o Leão, tinha contratado o Tite, foi pro derby, no Morumbi, detalhe que o jogo foi no Morumbi, e aí o Nilmar se machuca, que era o principal jogador do Corinthians, aí o Palmeiras ganha com o gol do Paulo Baier. Essa, pra mim, acho que foi uma das vitórias mais inesperadas, assim, que eu me lembro que eu vi. Sim. O Felipe, pra você, a vitória mais inesperada? Foi a última, sem dúvida nenhuma. O Corinthians na pandemia já estava eliminado, eu já estava contando com o Brasileirão já. Eu poderia falar, tinha aquela, o Corinthians tá se dando bem nos últimos derbys e tal. Mas eu falei, vai ser um empatezinho, pelo menos a gente tá fora e já vamos focar pro brasileiro. Eu não tava esperando mesmo muito essa vitória, não. Então quando o Corinthians faz 1-0, eu falei, o Palmeiras vai acabar empatando. Não tô confiante. Esse time do Thiago Nunes não pegou no breu ainda. Então o último jogo aí, que foi no dia 22, né, no dia 22 de julho de 2020, acho que foi a vitória mais inesperada que eu tive. Ok. A comemoração mais raivosa pra você, Rafael? A comemoração que eu tive mais raiva, você fala? Olha, cara. Isso. Olha, eu acho que foi 2015, viu, nos pênaltis em Itaquera, semifinal do Paulista. Você sabe por que eu falo que foi raivosa? Eu vou explicar bem. Aquele dia lá, né, eu sei que era um domingo chuvoso, e eu tava indo aqui pra Campinas num bar aqui que a gente tem aqui de concentrar palmeirenses, né? Bar Preste Atenção, Momento Merchan. E aí eu encontrei com um amigo meu, né? Que eu dei carona pra ele, a gente estava indo pro bar, e eu falei pra ele, Paulinho, cara, que decida no tempo normal, eu só não quero o pênalti. Toda vez que eu não quero o pênalti, alguma coisa acaba acontecendo pro Palmeiras. Aí a gente vai, faz o primeiro gol com o Vitor Ramos, o Corinthians vira com o Danilo e como é que é? Mendonça, né, Felipe? O atacante do Corinthians? O ponto esquerdo. Mendonça, isso. E aí o Corinthians teve a chance de fazer o 3-1 e matar a classificação. Eu não esqueço até hoje que eu tava na parte de fora do bar, né, porque o bar tava lotado, fica na rua, né, no centro de Campinas. E aí eu tava na calçada e tinha um cara do outro lado da rua berrando, palmeirense. E aí eu não vi que ele tava com o rádio. Aí eu falei, mas o que você tá berrando? Aí ele vira pra TV. Quando eu viro pra TV, saiu o gol do Rafael Marques. Aí eu falei, pô, agora vamos, agora é nós. E foi pros pênaltis. Quando o Prazo pega o pênalti do Petros, eu saio berrando, atravessando a rua de um lado pro outro, que eu não vi que tava vindo um carro. E eu acho que o cara viu eu, porque se o cara não visse eu acho que eu não tava nem aqui hoje contando essa história com vocês, viu? Mas aquilo pra mim foi de raiva. Chega a ser engraçado. Mas eu falo que se o cara não via eu não tava contando essa história não, viu? Pois é. Sensacional, cara. Sensacional. Ô, Felipe, a comemoração mais raivosa pra você, corintiano? Eu não sei mais raivosa, mas foi uma comemoração maravilhosa, foi aquela da semifinal de 2011. O Corinthians não jogou absolutamente nada, o Palmeiras também não, foi um jogo horrível, até que o Júlio César Curirim pegou tudo. Aí o Corinthians eliminou o Palmeiras nos pênaltis, com o último pênalti batido pelo Ramírez. E aí eu saí naquele dia, eu joguei a camisa pra cima, a camisa foi parar em cima do muro, tive que subir de escada pra conseguir tirar. Eu fui no antigo, no finado Orkut, não tem mais. Eu lembro que eu tomei uma exclusão de umas 4, 5 pessoas. No outro dia na faculdade, meu Deus do céu, o que eu arrumei de treta. Mas foi aquele dia, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas o que eu não vou esquecer é eu jogando a camisa pra cima e a camisa parando em cima do muro, velho. Isso foi porque eu não imaginava aquela classificação também, porque o Corinthians tava jogando muito mal aquele dia. O Palmeiras também não, foi um jogo horroroso. Mas
Pra mim foi a comemoração mais raivosa. Ô, Felipe, só pra lembrar, 2015 a gente tinha um grupo de futebol lá no outro grupo, que eu lembro que esse dia aí, Rubem, eu fui assistir o jogo, eu não tava com o celular no bolso, eu deixei meu celular no carro, porque meu carro ficava do outro lado da rua, né, então, beleza, eu falei, não, eu não quero ninguém por perto. E aí o Palmeiras classifica, e o celular lá, depois que eu fui dar conta, quando eu pego o celular, cara, tinha umas 3 ligações do Felipe. Mano, pelo amor de Deus, velho, tá vivo, você nem infartou no pênalti dele. Eu falei, calma, tô vivo, tô bem agora, eu vou zoar. E foi aquela coração toda. Mas eu lembro que eu tava vendo as mensagens do grupo, o Felipe falando, olha, até agora, gente, vamos procurar nos hospitais aí que esse cara teve um treco. Teve um treco, sabe? A gente tinha muito essa brincadeira, né, de um com o outro. Putz, saiu um golaço, putz, o Felipe morreu. Saiu um gol, o Rafa teve um treco, sabe? A gente tem muito essa brincadeira, eu e ele. Inclusive não entre Corinthians e Palmeiras, mas sim em outros jogos, né? Eu vou até citar um exemplo bobo. Corinthians e São Paulo em 2007, quando o Corinthians quebra um tabu em cima do São Paulo, o meu irmão de criação é corintiano. E eu lembro que eu tava em casa, saiu o gol, ele saiu berrando. Cara, na hora veio esse moleque em mente. Falei, mano, o Felipe teve um treco, fudeu. Desculpa a palavra. Falei, deu ruim. E aí um Palmeiras e Colo-Colo também na Libertadores em 2009, aquele do Cleiton Xavier, o Felipe me liga e fala, você tá vivo? Eu falei, pera que meu time tá classificando. E eu não tinha TV fechada na época. E o Felipe falou, cara, tá passando o final do jogo do Palmeiras na Globo. Eu falei, pô, peraí. Aí eu mudei pra Globo e foi os 3 minutos mais longos que eu tive num jogo de futebol até hoje. Sei. Já perguntei a comemoração pro Felipe, já perguntei pro Felipe já, né? Já. Pra você, Rafael. Então vamos lá. A torcida mais inusitada em um derby pra você, Rafael. A torcida mais inusitada, cara? Pô, como assim a torcida mais inusitada? Agora, a vez mais inusitada que você torceu pelo Corinthians. Eu também fico em dúvida disso, mas a vez mais inusitada que você torceu pelo Corinthians. Que eu tive que torcer pra vocês? Isso. Que eu tive que torcer pra vocês? Pô, peraí. Cara, Corinthians e Flamengo em 2016? Porque o Flamengo tava brigando pelo título com o Palmeiras. Eu sei que se o Corinthians ganhasse do Flamengo no Maracanã, o que não era nenhum absurdo, pelo retrospecto que o Corinthians tinha com o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras ficaria muito próximo do título já até então, naquela altura do campeonato. Acho que foi, porque tanto que eu até brincava com você ainda, Felipe. Eu falei, pô, ganha pra nós aí, né? Faz uma, né? Lembra que a gente honrou em vocês em 2011 e tal? Eu acho que foi 2016, cara, que eu meio que torci pra vocês assim, né? Pra vocês ganharem do Flamengo. Você lembra, Rafael, fazendo essa pergunta pra mim, você tava junto comigo em um derby estranho. Também foi em 2009, também o Ronaldo fez 2 gols, só que nesse caso era para dar liderança pro São Paulo. Sim. Eu não queria que o Corinthians ganhasse, porque o Corinthians ia dar liderança pro São Paulo, só que eu não queria que perdesse também o derby. Aí quando o Palmeiras empatou o jogo, eu fiquei mais aliviado. Falei, dá um empate, não tem problema. Eu não achei ruim o gol do Palmeiras, porque se o Corinthians ganha, São Paulo ia pra liderança. E aí, nossa... E aí eu falei, o São Paulo ia ser tetracampeão consecutivo. Só que acabou que no fim o São Paulo acabou conseguindo a liderança do mesmo jeito, e quem foi tomar a liderança dele foi o Flamengo no final. Mas foi uma vez que torcida muito inusitada, porque você tava junto comigo nesse jogo. E eu falei pra você, eu não queria que o Corinthians ganhasse esse derby, não. Nem que perdesse. Por mim, o empate tá ótimo nesse jogo. Não sei de quem. Eu lembro que o São Paulo... Foi do Barueri que o São Paulo ganhou no sábado? Eu não lembro se tinha sido... Não, do Flamengo não tinha sido... Acho que foi o São Paulo chegado do Barueri, é verdade. O São Paulo chegado do Barueri, de Val Baiano, Ralf, né, aquele time que foi pra Sul-Americana. Quase foi pra Libertadores também. O São Paulo tinha ganhado desse time aí. E aí o São Paulo tinha pegado a liderança momentânea no sábado e ia jogar Corinthians e Palmeiras no domingo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Essa foi a torcida mais inusitada, sem dúvida nenhuma. Não consigo lembrar. Você falou, Felipe, de torcida... eu lembro de uma que talvez você tenha torcido pro Palmeiras em 2010, né, quando o Fluminense estava brigando com o Palmeiras pelo título. Essa foi mais direta, né? Essa foi mais direta, tudo, mas eu sabia que no fundo o Palmeiras não ia deixar passar.
Palmeiras e Vasco no Pacaembu também. O Corinthians 2011, verdade. 2011 o Palmeiras ajudou a gente, porque com o gol do Vasco no Dedé Pacaembu, lá e o Palmeiras empatou. gol do Luan. Tanto que eu acho que o Corinthians ganhou do Ceará, recuperou a liderança e não perdeu mais até o fim do campeonato. Se eu não me Exato. engano. Isso mesmo. Sim. Aqui. 2010, 2011 eu torci pro Palmeiras, mas nesse jogo de 2009 foi mais inusitado pelo fato de eu estar torcendo num derby e pro Corinthians não ganhar o jogo. Foi o único Ok. derby na minha vida que eu torci pro Corinthians não vencer aquele derby, mas também não perder. Eu torci por um empate por causa da. Eu não queria ver o São Paulo campeão de jeito nenhum. Eu preferia naquele momento o Palmeiras campeão do que o São Paulo, naquele momento. Ô, Felipe, eu não queria falar não, cara, mas em 2008, uma vez o senhor me disse que o Corinthians na Série B que ia torcer pro Palmeiras ganhar um brasileiro. Tá? Porém, Tava eu não sobre levei. efeitos de desculpa, né? Tava sobre efeitos de desculpa, então é melhor não. A gente tinha não tomado umas áreas. Você Aí é começou a falar complicado. isso pra mim, pelo amor de Deus. Tá? Ele É. falando, torcer pra vocês, pelo amor de Deus. São Paulo não pode ganhar de novo. Não lembro desse fato, mas O beleza. campeonato não tinha começado, viu? Eu acho que a primeira rodada. Eu não me engano, era Coisas isso. que a gente faz depois do segundo gole. Não, você sabe qual que foi o legal desse Flamengo e Corinthians em 2016, Rubem? É que o Felipe não viu esse jogo. E ele só ficou sabendo que o Fluminense tinha feito um carnaval. Aí ele veio falar comigo: vocês têm que tomar vergonha na cara. Se eu sou o Flamengo, eu não jogo mais. Eu falei: meu, você tá entendendo que vocês que foram prejudicados pela arbitragem, não foi o Eu Flamengo? vi Ele esse jogo. falou: ah, então vem cá então. Vamos ver o jogo que eu vou te explicar o que aconteceu, neném. Vem cá. E ele achando que o Flamengo tinha sido prejudicado. Eu falei: não, mano. Pô, o Flamengo fez um gol que o Guerreiro tava quase 3 metros impedido. Não, eu sei que foi engraçado esse dia. Ó, eu tava jogando Palmeiras e Sport no Allianz Parque e Corinthians e Flamengo. Quando o Palmeiras tava ganhando Sport, eu falei: pô, deixa eu ver como é que tá o Corinthians aqui. Vai que o Corinthians tá ganhando. Aí, tava 2-2. Eu falei: pô, mano, não, tava 2-1 pro Corinthians. Aí eu falei: pô, mano, falta o terceiro gol agora. Aí o Flamengo foi lá e empatou com o gol do Guerreiro, impedidaço. Aí eu chego na casa do Felipe, como de costume, que a gente morava próximo, antes de eu me casar, que eu tava noivo, pra gente conversar, né, de futebol, essas coisas. Pô, na hora que ele começa a falar um monte de baboseira, eu falei: mas você sabe o que aconteceu no jogo? Aí ele: não, pelo jeito o Flamengo foi prejudicado. Eu falei: não, quem foi prejudicado foi vocês. Ele: ah, eu não vi o jogo. Eu falei: ah, então, vê o jogo pra você ver o que aconteceu, né, meu amigo? É verdade. Esse jogo eu dormi porque eu também tava com muita raiva, não tava nem a fim de ver esse jogo. Tá. Vamos Pode fazer seguindo, a vamos próxima. seguindo. Vai. Vamos seguindo aqui. Ô, Rafael, vou perguntar para você montar uma seleção do Palmeiras, levando em conta só os derbys que você acompanhou desde que você nasceu em 89. Você monta uma seleção do Palmeiras aí. Ah, essa daí é fácil. Marcos, Arce. Agora que sei um pouco na dúvida na zaga. É Marcos, Arce. Olha, eu vou de Júnior Baiano, Roque Júnior e Roberto Carlos, que jogou em 12 de junho de 93. Claro que eu não lembro desse jogo, que eu era pequeno, mas eu coloco ele. Aí no meio campo eu coloco Mazinho, Rogério, Zinho e Alex. No ataque, Evair e, claro, o Diabo Loiro, Paulo Nunes. Justo. Felipe, monta uma seleção também do Palmeiras, que você viu desde 91, que você nasceu. Os jogadores que mais encheram o saco, né? O Marcos, sem dúvida nenhuma, né? Isso aí é unânime. O Arce, eu vou colocar. O Corinthians também? Tinha que pôr? Não, agora não, é depois. Não, ainda vou pedir. É Marcos, Arce. Cara, eu não sei se é o melhor, mas eu não ia muito com a cara daquele Mina, zagueiro, daquele R Mina, não ia com a cara dele. O Galeano, vou colocar ele na zaga, fez o gol mais doído dos derbys. O Júnior por causa da. Mas jogava de zagueiro também. O Júnior era por causa da confusão de 99. Meio campo, Felipe Melo.
o Valdívia, o Dudu, colocar o Dudu como meia, e mais um, e o Alex. Na frente, sem dúvida nenhuma, o Paulo Nunes. E o Rafael Marques, que nos poucos derbys que jogou, encheu o saco demais. E o técnico que eu menos gostava de enfrentar, cara, a época do técnico que eu menos gostei de enfrentar foi do... Não, o Cuca teve de vitórias também. O técnico que eu menos gostei de enfrentar. Agora, o Felipão na primeira passagem foi horrível, mas na segunda foi de boa. Palmeiras do Caio Júnior, cara. O Corinthians perdeu todos os jogos para aquele Palmeiras do Caio Júnior. Sabe que o time do Corinthians era horrível também, mas perdemos todos os derbys do Palmeiras do Caio Júnior, do final do Caio Júnior em 2007. Certo. Eu gostei do critério da escalação do Felipe. Pô, legal. Vamos lá. Vou começar então. Scolari. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Então vou começar. Primeiro, a seleção do Corinthians. Vou começar pelo corintiano. Felipe, conta aí a sua escalação do Corinthians. Cássio, né? Sem dúvida nenhuma. Alessandro, por causa daquele gol em 2011. Inesquecível. Zaga, o Balbuena, por causa daquele gol de 2017. E recentemente muitos zagueiros têm feito gols contra o Palmeiras, né? Aí vamos ver. Tinha então, Cássio, Alessandro, o Balbuena, vou colocar o Gamarra e o Guilherme Arana pelos 2 gols que ele fez lá no Allianz Parque. O Ralf, né? Por tudo que ele representou jogando ali. O Ralf, vamos ver. Não, Paulinho, não lembro dele num derby tão decisivo. Rincon também não. Vou colocar o Marcelo Matos também, que ele fez um gol importante numa vitória em derby. Ralf e Marcelo Matos, dois volantes. Eu vou colocar um meia só, o Zidanilo, que é o rei dos clássicos, e 3 atacantes, o Edilson, o Romarinho e o Mirandinha. O Mirandinha e o Romarinho são o terror do Palmeiras. Acho que os dois, eles fizeram uma carreira em cima do Palmeiras. E o Edilson, por tudo que ele virou, ele jogou lá, foi campeão lá, e veio aqui, virou ídolo, e por tudo que o Edilson representou, esses 3 têm que ser os 3 caras da frente, não tem a menor dúvida. E o técnico é o Carille. O Carille disputou, se não me engano, 10 derbys e ganhou 8. Não tem como ser outro. Justo. Então, Rafael, monta a sua do Corinthians. A seleção que eu odeio, você fala? Vamos lá. Usa qualquer critério. Não, tranquilo. Olha. Não, você pode usar, sei lá, o jogador que mais irritou, tal, jogador. Você pode usar, sei lá, os melhores mesmo. Ou então um jogador que você sabia que era ruim, mas só que jogava pra caramba contra o seu time. Usa qualquer critério. Tá certo. Eu vou montar aqui Cássio, Fagner, que eu não gosto nem um pouco dele. Na zaga é o sem vergonha do Gil e o Balbuena. Na lateral esquerda é o Fábio Santos, cabeça de desodorante Rexona. Arana, pô. O Arana você já colocou, né? O Arana você já colocou. Aí no meio campo tem o Paulinho, que o Felipe falou que eu coloco, porque fez um gol em 2012 contra o Palmeiras. Se eu não me engano, naquele derby do retorno que foi no Pacaembu, que a torcida jogou. Foi gol do Romarinho e do Paulinho, né? E ali para segundo... Paulinho e Ralf, né? Que mais enchia meu saco ali. No meio campo, eu vou colocar o meia só, que é o Danilo, né? Eu concordo com o Felipe que esse cara adorava fazer gol em qualquer tipo de clássico, não só contra o Palmeiras, mas contra o São Paulo, contra o Santos, até contra a Portuguesa, acho que esse cara fazia gol. E o ataque, né? É Tevez, Romarinho e Jô. Esses caras já tiraram muita noite de sono minha já.
Você não pegou muito a época do Mirandinha. O primeiro gol em derby, o primeiro derby que eu vi foi um gol do Mirandinha. Então o Mirandinha contra o Palmeiras, ele era o terror. Tanto que a última goleada mesmo de 5 do Corinthians no Palmeiras foi com 3 gols do Mirandinha. Romarinho mesmo, o Romarinho não jogava nada, pegava o Palmeiras, o cara falava, ele vai lá e faz um gol, dito e feito. Mano, eu tinha uma raiva desse cara, acho que eu tenho até hoje uma raiva desse cara. Né? Agora, um outro cara, Felipe, que você falou também, que eu me veio agora em mente, que toda vez que ele enfrentava vocês marcava gol, era o Euler. Verdade, esqueci do Euler, mas era outro jogador chatinho também. Tinha gol na certa. Hoje o Euler, se eu não me engano, acho que era dirigente do América Mineiro, eu acho. Ou era dirigente do América Mineiro, mas ele estava trabalhando no América Mineiro até então. Ele foi revelado lá, se eu não me engano. Foi revelado lá, encerrou a carreira lá, acho que hoje ele é dirigente lá. Se ele não é, ele era. Justo. Então, por falar em positivo, o Notebooks vai estar na camisa do Corinthians de novo, como em 2018, hein? Tá. Vamos lá, então. Pra já finalizar. Rapidinho só. Deixa eu só fazer um pequeno pitaco só. Eu falei isso com um amigo meu hoje no WhatsApp, tá, Felipe? A última vez que o Palmeiras passou na semifinal do tempo normal foi contra o São Paulo em 2008, que foi campeão. As duas últimas vezes que o Palmeiras chegou à final e perdeu, ele passou pela semifinal nos pênaltis. É um dado engraçado, né? Mas, só para deixar bem claro, falou de positivo notebook, eu lembrei disso agora. Justo. Então, vamos lá começar. Dessa vez eu vou começar com o Felipe, o maior craque corintiano em clássicos. O maior craque corintiano no clássico. Que eu vi, né? Vou falar dos que eu vi, né? Não vou colocar Rivelino, vou colocar esses caras de trás. Cara, entre Ronaldo e Tevez fica bem difícil, porque o Tevez, nossa senhora. Eu vou colocar o Tevez porque ele tava no auge. O Ronaldo, mesmo no fim de carreira, também jogou muito contra o Palmeiras, mas eu vou no Tevez. Então, Rafael, o craque corintiano que você viu. O craque corintiano que eu vi jogar contra o Palmeiras, Ronaldo. Apesar dele não ter muita gente, mas ele era um cara que sempre guardava o dele, eu sempre incomodava. Ele era diferenciado, né? O único defeito dele é que ele é Corinthians, só isso, só. Então, vamos lá, aproveitar que você já está falando e tal. Agora, maior craque palmeirense. Num derby, sem sombra de dúvidas, o Alex. Injustiçado de não ter jogado uma Copa do Mundo. O que eu vi jogar foi ele. Jogava muito em derby. Já fez gol olímpico já num 2-2 no campeonato, acho que no Rio São Paulo, que foi, se eu não me engano. Não, Rio São Paulo não, foi Campeonato Paulista. Ele fez um gol olímpico, comandava, dava assistência. Que eu vi jogar num derby, craque do Palmeiras foi ele. Sem sombra de dúvidas, o Alex. Justo. E você, Felipe? Ele falou do Alex, era um cara também que era fora de série. Quando jogava contra o Corinthians era problema. Então, mas eu vou colocar então o Marcos. O Marcos parou o Corinthians literalmente 2 vezes. E também outras tantas que ele jogou muito bem. Então eu vou colocar o Marcos. Justo. E agora, para finalizar, um ídolo para definir o derby para você, Rafael. Um ídolo para definir o derby para mim? Olha, é que eu vi pouco dele, né? Mas eu vi ele jogando contra o Corinthians e fazendo gol, foi o Evair. Só que, eu ouvia falar muito dele por conta de 93, né? Da fila de 16 anos, pelo cenário que foi o Campeonato Paulista, tudo, como que foi o primeiro jogo da final, né? Eu vi depois do documentário falando como que eles se portaram na semana que antecedeu a final, que foi num sábado, que inclusive será também agora, dia 8 de agosto. Pra mim foi o Evair, cara. E eu vi ele jogando no derby, eu vi ele fazendo gol num derby que foi 4-1 pro Palmeiras em 99, mas pra mim foi ele. Justo. E pra você, Felipe? Maior ídolo, Edilson, o Capeta. Além de jogar muito contra o Palmeiras, fez aquilo lá que todo torcedor corintiano tava com vontade de fazer. O cara, ele é provocador e ele virou ídolo muito por causa disso, também porque jogou muita bola, ganhou títulos, mas sem dúvida nenhuma o jogador que mexe com os palmeirenses, se eu for falar até hoje os palmeirenses mais velhos, é o Edilson. Justo. Então,
encerramos aqui essa primeira edição do podcast Bate Pronto. Queria agradecer muito ao Rafael e ao Felipe por terem participado. A mensagem final de cada um de vocês. Vamos torcer, pessoal, sem aglomerações, na paz, em casa, mas torcer aí para o primeiro tetracampeonato da era profissional, um feito inédito. E o Corinthians já joga pela primeira vez, se eu não me engano, a sua quarta final seguida, e é algo espetacular, é algo histórico, então vamos torcer para esse título aí com responsabilidade, mas vai dar Corinthians sem sombra de dúvidas. E você, Rafael, mensagem? Eu reforço o discurso do Felipe na parte de aglomeração, né? Não vamos se aglomerar, vamos assistir em casa, né? Futebol vai ser decidido de campo, sem violência, sem briga, sem perder amizades, entendeu? Eu conheço o Felipe há mais de 20 anos, a gente assistiu vários derbys juntos, discutimos sim diversas vezes, mas nunca chegamos a vias de fato, nunca chegamos a brigar, perder amizade por conta de jogo. Esse é meu recado. Com relação às finais, né? Vanderlei Luxemburgo vai acabar se tornando o técnico com o maior número de títulos de Campeonato Paulista. Podem chamar ele de velho, podem chamar ele de ultrapassado, mas esse cara entende de futebol e ele vai passar a mensagem, claro, vai passar não, já deve ter passado a mensagem aos jogadores como se portar em um derby, porque o que está faltando para esses jogadores do Palmeiras hoje é entrar na adrenalina do derby, coisa que o Corinthians está fazendo muito bem já faz quase 2 anos. Justo. Valeu, então. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto e até a próxima. Obrigado, um abraço. Valeu.